Olá, alunos do 7º ano. Aqui, estamos juntos, eu e vocês, professora Rosa Dalva, e vamos fazer hoje, nessa videoaula, a correção da nossa proposta 6 sobre o tema Brasileiro Analfabeto Científico. Na aula passada, eu pedi que vocês fizessem essa análise, que vocês fizessem exercícios. Eu mandei para vocês alguns slides também sobre todos os assuntos dessa aula, e agora nessa aula, então, nós vamos fazer a correção. Peguem para mim, por favor, o livro de vocês, o livro de atividades. Vamos abrir aí na página, na primeira página que tem aí do livro de vocês, que é a página 24. E nós vamos ter aí, lá em cima, depois do título, Brasileiro Analfabeto Científico, nós vamos conversar um pouco a esse respeito, fazendo as correções, e ao longo de cada observação, nós vamos também pensando em tudo que a gente já viu lá no slide anterior. Então, vamos lá. Pronto? Podemos começar? Abriram? Página 24, então. Brasileiro, analfabeto científico. O mundo é dominado pela ciência. O que pode acontecer às pessoas sem acesso aos conhecimentos científicos disponíveis? Então, essa é a pergunta inicial, e nós temos aí em seguida um texto, o texto que fala sobre brasileiro analfabeto científico. Neste texto, nós tivemos o conhecimento de algumas estatísticas referentes à questão desse letramento científico. O que é ser um analfabeto científico? E aí também tiveram algumas conclusões que a maioria das pessoas tem problemas de interpretação, tem problemas de conhecimentos científicos e de poder estudar e entender dados. Então, vem aí na questão, logo em seguida, a questão número 2, que tem a pergunta: por que a palavra analfabeto, em analfabeto científico, está entre aspas? Então, como nós já vimos também, o que é ser um analfabeto? Um analfabeto, quando a gente pensa em maneiras gerais, é aquela pessoa que não sabe ler nem escrever. Porém, quando a gente fala em termos de conhecimentos científicos, a gente percebe que ser analfabeto é não ter domínio de determinada área ou de determinado conhecimento. Então, muitas vezes, nós podemos ser letrados, termos conhecimentos, por exemplo, na área. Alguém pode ter conhecimento na área de medicina, mas não ter nenhum conhecimento na área de mecânica. Então, ele é letrado em medicina, em conhecimentos da medicina, e é analfabeto em quê? Na mecânica, nos conhecimentos de mecânica. Temos, então, em seguida, a questão aí da página 25, que vem umas reflexões para que vocês pudessem responder. O texto brasileiro analfabeto científico tem início com as seguintes perguntas: como você avalia a sua capacidade de utilizar o conhecimento científico para resolver questões do dia a dia? E para fazer abstrações, fazer hipóteses, planejar e inovar? Todos esses conceitos de abstração, hipótese e o planejamento, que temos que fazer para inovar com as coisas, nós também vimos na aula anterior. E aí era para vocês pensarem, e responder a capacidade que vocês têm dentro desses níveis aí para, letra A, utilizar o conhecimento científico com o intuito de resolver questões do dia a dia. Até que ponto você tem facilidade, você tem dificuldade? Como que você se classifica dentro dessa ordem aí? E para fazer abstrações? Para poder pensar, isso aqui é certo ou errado, convém ou não convém, isso é pertinente ou não, é mito ou é realidade, até que ponto você tem essa capacidade, você exerce essa capacidade de abstração. E de criar hipótese, a letra C. Você consegue criar hipóteses sobre os problemas, sobre as dificuldades? Sim ou não? Que quantidade, com que capacidade eu exerço isso? De poder fazer a hipótese. Dentro de um determinado problema, isso pode ser assim, pode ter a solução A ou a solução B, ou eu não consigo fazer mais de uma pergunta, fazendo uma hipótese a respeito do problema. Temos aí também, então, a questão D, que é a questão de planejar. Você consegue se planejar no seu dia a dia, planejar para os seus estudos, planejar para o seu lazer, organizar os seus horários? Isso tudo faz parte também da questão do treinamento e da questão do conhecimento que a gente exerce dentro do científico. E ainda temos uma última questão, que é inovar. Então, a partir do momento que você tem um problema,
levanta as hipóteses, faz a abstração, se tem validade ou não, se pode ser certo ou não, levanta as hipóteses, né, sobre a validade das questões sobre esse problema, aí você depois planeja e aí inova. O que pode ser de diferente? O que você pode pensar diferente dentro desses argumentos ou dentro das questões do seu dia a dia? Então, são essas aí as questões. Vamos então agora ao número 4. E aí nós temos o seguinte, no texto nós lemos: em um mundo em que a ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes, em que a sociedade é chamada a se posicionar sobre grandes questões, como pesquisas com célula-troncos e cultivo de transgênicos, e no qual inovar é a palavra de ordem das empresas, essas questões são fundamentais. E aí vem uma pergunta: por que a sociedade é chamada a se posicionar sobre as questões como células-troncos e transgênicos? Eu coloquei para vocês também algumas informações, coloquei um link na aula passada para vocês pesquisarem sobre isso. Pesquisaram sobre a célula-tronco, sobre a questão dos transgênicos? Vocês observaram lá a importância e a influência de cada um desses elementos na nossa vida? Né? Pesquisaram lá para saber sobre o que é a célula-tronco, sobre o que ela interfere, esse estudo, essa capacidade na nossa vida. Então, eu gostaria que nesse momento vocês repensassem tudo que viram lá na questão do link com o vídeo sobre essas informações. Então, a partir daí, nós vamos poder responder sobre essas questões aí. Por que será que essas questões são importantes para a sociedade? Como que elas podem ter interferência na nossa vida? Será que tem? Com certeza, porque as pesquisas vão, de alguma forma, mostrar que podem impactar a vida das pessoas, de todas as pessoas, podem modificar. Né? Os estudos com as células-troncos têm evoluído muito e têm, diante dessas pesquisas, favorecido até para a cura de algumas doenças, tem estudos aí também. E a questão também do cultivo de transgênicos. Nós vemos lá no link sobre a pesquisa que também temos o quê? Pontos positivos e pontos negativos. E aí o que vocês perceberam? O que é mais positivo nisso? O que é mais, o que é negativo? Né? O que fica para nós desse impacto dentro da questão desse uso aí? Então, nós temos aí algumas informações que eu queria retomar com vocês. Células-tronco são células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células. Ou seja, as células-troncos têm capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio em que ainda não estão totalmente especializadas. Então, nós vimos aí essa informação só para retomar. E aí temos aí depois sobre a questão do cultivo do transgênico, letra C, e nós vamos ver. Então, o que é transgênico? É sinônimo para a expressão organismo geneticamente modificado. Lembram? OGM. Então, é um organismo que recebeu um gene de outro organismo doador. E essa alteração no seu DNA permite o quê? Que ele mostre uma característica que ele não tinha antes. Então, a transgenia é uma evolução do melhoramento genético convencional, que permite o quê? Transformar ou transferir características de um agrônomo entre espécies diferentes, com o objetivo de torná-las resistentes a doenças ou a mais nutritivas, em outras inúmeras explicações. Mas não é, de fato, natural, já que nós temos aí essa transformação genética. E aí depois nós temos algumas perguntas para vocês responderem. Você tem habilidade para interpretar gráficos e tabelas? Você acha fácil interpretar rótulos de alimentos? Você tem facilidade para consultar dados sobre saúde e medicamentos na internet? Então, tendo em vista as respostas anteriores que vocês deram aí no livro, você se considera um analfabeto científico ou um letrado científico? Por quê? Se você respondeu todas não, possivelmente você ainda é um analfabeto científico. Se respondeu algumas,
Está no meio termo. Se respondeu sim para todas, parabéns, você é um letrado científico. Então vamos ver agora na questão número 6, que vem aí. Explique o que é ser letrado em ciências. Cite um exemplo. Por exemplo, poderiam citar que ser letrado em ciências é ser capaz de empregar o quê? Os conhecimentos escolares no cotidiano e no planejamento do futuro. Então, por exemplo, na tira do Calvin, por exemplo, ele interpretou a questão das nuvens semelhante a ele, né, considerando as formas das nuvens. E aí ele colocou o quê? Ele colocou informações científicas provando ser o quê? Um letrado científico. Né? Ele procurou explicações, além das convencionais de só carneirinhos de nuvem, imagens e desenhos que se vê, e formas para colocar aí um conhecimento a mais, que era um conhecimento científico. Então, por exemplo, uma cabeleireira, ela pode mostrar-se letrada em ciências quando ela analisa, por exemplo, qual produto que pode afetar ou pode prejudicar a saúde do seu cliente. Se ele é alérgico ou não, se ele pode ter uma reação à química, a quantidade de química que deve ser usada para que a pessoa não seja afetada por ela. Então, quando ele faz isso, ele é o quê? Um letrado científico. Vamos então agora, na próxima página, a página 27. Vamos corrigir aí a questão 7. Estão comigo? Estão entendendo? Muito bem, então vamos continuar. Questão 7. Por que é importante para um país que seus habitantes sejam letrados em ciências? Vocês pensaram a esse respeito? Por que é importante? Conhecer ciências é importante para resolver desde as questões cotidianas até os grandes problemas econômicos e sociais do país. Todos os brasileiros deveriam ter acesso ao conhecimento científico, de acordo com seu interesse e sua necessidade. E ser capazes de quê, gente? Opinar sobre grandes questões das ciências. Então, nós vimos aqui da importância simples de uma simples leitura e entendimento de uma bula de remédio, coisa do cotidiano, mas que ali tem várias informações, inclusive das questões das fórmulas, né, dos remédios, a fórmula química, como a questão mesmo de dar opinião sobre a célula-tronco, sobre a questão do transgênico, entender para poder opinar. Então, é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos científicos para poder também interagir com essas coisas no dia a dia, como também planejar, levantar hipóteses, abstrações e inovar. Na questão número 8, temos aí: quais alternativas apresentam frases que poderiam ser usadas para finalizar o texto brasileiro analfabeto científico? Vamos ver quais são as corretas. Temos então a letra A. O segredo para melhorar os índices de analfabetismo científico no Brasil pode estar em investir aonde? No ensino fundamental e buscar maneiras de manter o interesse dos jovens pela ciência. A letra B também. A iniciativa privada poderia criar museus e centros de ciências para estimular uma cultura científica que hoje não existe. A letra C também é. Instituições responsáveis pela educação não formal, como igrejas, sindicatos e empresas, poderiam o quê? Realizar mudanças no quadro de analfabetismo científico ao promover seminários e palestras sobre os temas relacionados à ciência. Temos então a letra D, também correta. É necessário, a fim de mudar essa situação, que grandes empresas de determinados setores promovam exposições sobre diferentes temas, por exemplo, os ciclos do petróleo ou da agricultura agroecológica. Letra E, também correta. Para reverter essa situação crítica do analfabetismo científico, a escola deve estimular a leitura de textos de divulgação científica e o debate sobre eles, ensinando aos alunos as estratégias de leitura adequadas a esse gênero textual.
Temos, então, a letra F, que não é correta. Infelizmente, essa realidade de analfabetismo científico não pode ser mudada, pois as pessoas analfabetas são incapazes de ler. Então, nós sabemos que o analfabetismo científico, ele vai além da simples leitura, né, formal. É uma leitura para ampliar os conhecimentos. E aí, gente, eu lembro a vocês que já devem ter realizado alguma vez feiras de ciência, né, na escola, que é uma atividade prática para que a gente possa estar envolvendo e ampliando os nossos conhecimentos científicos. Na questão 9, era para vocês fazerem o seguinte: reúna as frases que você analisou anteriormente e escreva um parágrafo conclusivo para o texto brasileiro analfabeto científico, fazendo as adequações necessárias. Então, vocês teriam que pegar todas as letras aí corretas, de A a D, para montar aí, concluir esse parágrafo com essas respostas assertivas. Vamos agora à questão da página 28, onde nós temos aí uma informação interessante, diferente, mostrando para a gente um conhecimento científico que talvez a gente não tinha anteriormente, né? Vamos lá, então, ver aí, a partir da página 28, lá em cima, nós temos o quê? O número 10. Leia a informação e o texto a seguir, que serão orientadores para a sua produção de texto. E aí nós temos o quê? Cada vez que alguém destaca um produto feito de plástico, está aumentando um grave problema ambiental, a destinação dos produtos plásticos. Mas como a ciência não para de avançar, no caso, e a natureza é especialista em surpreender, o que foi informado então? Que tem aí, gente, uma larva que come plástico. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Então, a gente vai aprendendo que isso aí é um conhecimento científico. E temos, então, o texto 2, que vocês leram, a larva que come plástico e pode ter papel-chave em reciclagem. E vocês devem ter lido, eu também coloquei informações lá no link, e agora nós vamos à correção das atividades. A questão 11. Os pesquisadores estão convencidos de que existem outros insetos com habilidade similar à do bicho da farinha que pode comer plástico. Então, era para vocês imaginarem que vocês também estão convencidos disso e que você é um jovem cientista e que se dedica a uma pesquisa semelhante. E foi pedido para você, então, que vocês pensassem um inseto e o que você pesquisaria sobre ele. E aí embaixo nós temos, para orientá-los, tem um quadro aí que tinha objeto da pesquisa, nome popular e científico do inseto pesquisado. Tem aí também o nome do pesquisador, seria o seu nome, instituição financeira da pesquisa, seria a sua escola, coordenador da pesquisa, que seria, no caso, eu que estou colocando para vocês a questão do texto científico, e o que a pesquisa procura descobrir. Que objeto procura descobrir? É só uma curiosidade sobre esse inseto? Ou esse inseto ele tem alguma informação importante que pode ajudar no meio ambiente ou outras coisas? E aí a parte 2, vocês pesquisando esse inseto, colocando aí todas as informações, você teria que, então, o quê? Responder e que você poderia estar fazendo uma descoberta científica através disso, através desse conhecimento sobre esse inseto. E na parte 3, você teria que compor, né, este texto para poder planejar aquela escrita que está lá na página 30. Vamos lá, então, você teria que compor com todos esses elementos da sua pesquisa um texto semelhante ao da larva, né, que come plástico, com todas essas informações que você colocou aí sobre a sua pesquisa sobre esse inseto. Então, gente, essa é a correção sobre o nosso capítulo, né, brasileiro analfabeto científico, que vocês deveriam realizar. E aí a proposta que vocês teriam que fazer do texto está lá na página 13, também foi pedida para que vocês fizessem e postassem lá para mim esse texto resumo sobre a questão de um texto científico. Tudo bem, então? Tudo entendido? Espero que sim. Então, que vocês possam ter realizado bem a correção dos exercícios e que a gente se encontre aí numa próxima aula. Um abraço, até lá!